Graças a Deus, igreja, bom dia. Louvado seja o Senhor que nos traz até aqui, mais uma vez, para ouvirmos da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, a partir do 19 até o final do capítulo, no 30. Conforme for achando, fique em pé para a leitura da palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Filipenses 2, do 19 ao 30. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve poderei também ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Senhor, vamos orar. Santo Jesus, tua palavra é viva e eficaz. Ela não volta sozinha. O que o Senhor quer semear em nossos corações, o teu Espírito quer dar de crescimento para nós, assim o Senhor fará. Então, dada a tua misericórdia, para que eu não atrapalhe o que o Senhor tem a fazer, meu Deus. Abra os nossos ouvidos para ouvir da tua santa voz. Abra nossos olhos para ver as maravilhas da tua lei. Prepara, Jesus, os nossos corações, as nossas almas, para ser semeadas por ti, grande semeador. Esteja conosco, meu Deus, nesse culto. Em Cristo, amém. Podemos nos sentar. Irmãos, muitas vezes nós somos desanimados pelas nossas circunstâncias. Aquilo que está acontecendo ao nosso redor, ou aquilo que já aconteceu há alguns anos. Se X coisa não tivesse acontecido, tudo seria diferente. Se o Covid não tivesse vindo quando a minha empresa estava assim, se tal contrato não tivesse acontecido, se eu não tivesse dito aquela palavra, se tal situação não tivesse passado, tudo seria diferente. Nós também, além de uma preocupação grande com as circunstâncias, também passamos por uma pressão de termos sucesso. Faculdade, dinheiro, casa, carro. Quem é jovem se sente atrasado. Nossa, olha só as pessoas ao meu redor, elas já têm isso, já têm aquilo, já estão em tal fase, e eu estou aqui atrasado. Quem já tem mais idade sente que já gastou todas as oportunidades que teve. Eu não consigo mais, eu tive essa oportunidade, tive aquela, mas não consegui aproveitar, então passou, então agora eu estraguei minha vida. Então a gente sente uma pressão pelas circunstâncias ao nosso redor, a gente sente uma falta de sucesso, como eu deveria ser, assim, assado, e a gente também se sente isolado das pessoas ao nosso redor, das nossas amizades. A gente acha que ninguém vai conseguir nos entender. Aquelas pessoas, elas não conseguem entender, olha a vida delas, elas não conseguem entender aquilo que eu estou passando. Ninguém vai conseguir me ouvir, ninguém vai conseguir me aconselhar, ninguém vai conseguir me amar como eu sou, se entregar como eu sou. Olha a forma que eles falam comigo, não conseguem se abrir direito, acabamos nos isolando. Nós construímos na nossa mente o que seria o caminho ideal. A minha vida seria ideal, seria perfeita se acontecesse isso. As circunstâncias, se eu fosse herdeiro, se meu casamento fosse diferente, se a minha família fosse um pouco diferente, se a minha faculdade tivesse sido outra. A gente tem um ideal das circunstâncias, do sucesso, das amizades,
E olhando para as redes sociais, olhando para o superficial das pessoas ao redor, parece que todo mundo alcançou, menos nós. Então nós sentimos inveja. Isso nos isola ainda mais. Nossos corações ficam cheios de rancor, nós ficamos cheios de falta de gratidão, nós ficamos amargos. O que Deus tem para nós hoje é que as coisas nem sempre são o que parecem. As coisas nem sempre são o que parecem. Deus pode querer hoje destruir o nosso mundinho idealizado, o caminho perfeito que você construiu para você e que não aconteceu, abrindo espaço em nossas almas para que Ele forme Cristo em nós. Ele pode querer pegar aquilo que você idealiza, aquilo que você pensa que seria o perfeito, o ideal, seja em qualquer parte da sua vida, seja no casamento, no trabalho, no bolso, destruir isso. Destruir esse castelinho de cartas, abrindo espaço na sua alma para que Ele forme Cristo em você. Para isso nós temos essa passagem aqui. Qual é um contexto geral, só puxando um pouquinho para nós o que está acontecendo aqui em Filipenses. Paulo estava preso, muito provavelmente a prisão que ele fica no final do livro de Atos, que ele fica preso em Roma, mas alguns anos depois. No final de Atos ele está até que bem, está legal, está bem servido. Uns anos depois parece que a situação mudou, se abateu um pouquinho. Isso, Paulo. Em Filipos, há uma pobreza material, eles eram cristãos bem ricos, mas por causa de X situações ao redor, por causa de pressão do Império Romano, eles acabaram perdendo muito do poder social, do poder aquisitivo deles. Há lutas internas, há muita falta de unidade, há muita reclamação, há pessoas amarguradas ali dentro da igreja, eles estão lutando com isso, e externamente eles também estão lutando com heresias. Pessoas que talvez, pelo que a gente vê no capítulo 3, estejam querendo sair do cristianismo e ir para o judaísmo, porque o judaísmo era mais aceito pelo império. Então, Paulo, na cadeia, mal servido, passando por dificuldades, os filipenses passando por lutas internas e externas. O que eles fazem? Essa igreja que era muito amiga, que era muito parceira, que era muito próxima, que era muito grande no coração de Paulo. Eles enviam uma pessoa importante para eles, Epafrodito, com uma oferta financeira, mesmo na pobreza deles, eles juntaram uma oferta para enviar para ajudar o apóstolo Paulo na prisão, e também para apoiar ele. Com qual intenção? Muito provavelmente eles queriam liberar um pouco Timóteo. Eles conheciam Timóteo, se a gente olhar para Atos, quando Filipos foi evangelizado a Timóteo, estava ali junto com Paulo, eles gostaram de Timóteo, então que liberasse um pouco Timóteo, Epafrodito ficasse cuidando ali de Paulo, Timóteo fosse para eles e conseguisse dar direcionamento espiritual. Isso não pode acontecer, a gente vai entrar, essa passagem fala um pouquinho sobre isso, e aí Paulo, em resposta, Epafrodito tem que voltar, e ele envia então essa carta aos filipenses, essa carta que nós estamos aqui caminhando. Quando nós entramos no capítulo 2, nós vemos algumas coisas que Paulo está destacando. Unidade em amor na igreja, é preciso ter uma unidade através do amor. É preciso ter uma integridade de caráter diante do sofrimento. Então, diante de tudo que está acontecendo, nós precisamos manter o nosso caráter íntegro. Nós precisamos ter uma esperança firme que brilha para Deus e para o mundo. E aí ele chega, seja a atitude de vocês, a vida de vocês, o pensamento de vocês, a mesma de Cristo Jesus, o hino cristológico que a gente pregou umas 3 semanas atrás. Então brilhem como estrelas no meio de uma geração corrompida. Foi o que o Cleiton pregou 2 semanas atrás. Então ele vai avançando, falando sobre essa unidade que é necessária, colocando Cristo como exemplo e falando, vivam como Cristo, tenham essa mesma vida de Cristo, estejam unidos, enfrentem essas coisas, brilhem como estrelas no universo. Tem algumas traduções que coloquem no meio dessa geração corrompida. E aí nós chegamos aqui nessa parte que nós lemos falando de Timóteo e Epafrodito. Inicialmente parece que ele mudou totalmente. Não, Paulo estava indo para um lado, virou para o outro. Quase parece o final de algumas cartas dele, que ele começa a falar sobre os companheiros que estão ao redor dele. Mas a gente vai ver que ele, na verdade, está dando Timóteo e Epafrodito de exemplos daqueles que vivem como Cristo, exemplos daqueles que servem como Cristo, exemplos daqueles que vivem essa vida brilhando como Cristo Jesus, a luz de Cristo no meio de um mundo mau. O que ele fala sobre Timóteo é do 2
19 ao 24, fala: Timóteo não busca os seus interesses, mas busca os de Cristo. Só que eu não posso enviar ele agora. Espero logo poder enviar Timóteo, espero logo eu mesmo, Paulo, poder ir visitar vocês, mas eu não vou poder enviá-lo agora, porque não tenho ninguém como ele. Em contrapartida, Epafrodito, conforme ele levava a carta para Paulo, levava a oferta para Paulo, ele passou por uma enfermidade muito forte e ele quase morreu. No final das contas, aquele que era para aliviar a carga de Paulo, que era para tirar um pouco o peso dos ombros do apóstolo Paulo, na verdade foi um peso para ele, foi uma fonte de preocupação para ele, por causa da doença, por causa de ter quase morrido. E agora ele manda Epafrodito de volta, está com saudades, está preocupado, porque o pessoal em Filipos descobriu que ele estava doente, que ele quase morreu. Então ele manda Epafrodito de volta: olha, já que eu não posso mandar Timóteo, estou mandando ele de volta para aliviar um pouco as preocupações de vocês, e envio também essa carta. E ele fala de Epafrodito em termos muito grandes. Ele fala, ele é chamado aqui de irmão de Paulo, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, e a palavra para mensageiro aqui é apóstolo. Inclusive um pequeno parênteses: apóstolo e missionário são a mesma palavra. Não usa aqui apóstolo no sentido dos 12, esse é um sentido especial. Mas no sentido comum da palavra, apóstolo significa enviado, mensageiro, com a raiz no grego. E missionário significa enviado, mensageiro, com raiz no latim. Acaba sendo a mesma palavra vindo de idiomas diferentes. Então, ele é mensageiro, ele é apóstolo dos filipenses, ministro, servo para as necessidades de Paulo. Então, aqui nós chegamos nesse capítulo, nessa passagem. Uma passagem relativamente simples, relativamente direta ao ponto. Não tem... se olha para Filipenses 2, que eu preguei da outra vez, é tão entroncado falando sobre Cristo Jesus ser servo, e aí morte até a morte de cruz, veio como divindade, mas veio não deixando a divindade tomar o coração dele, servindo a todos até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. E aí depois, na outra passagem que o Cleiton pregou, fala sobre nós exercermos a nossa salvação com temor e tremor, porque Cristo, porque Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Então tem um peso. Essa passagem parece ser mais direta. E de novo, o que a gente vai falar? As coisas nem sempre são o que parecem. E a gente vai tentar pensar aqui ao redor dessa história sobre as circunstâncias, o sucesso e as amizades. Circunstâncias, sucesso e amizades. Primeiramente, as pessoas que estão aqui ao redor, todas elas tiveram alguma circunstância frustrada ao redor. Timóteo, ele foi impedido de ir. Era interesse, Timóteo amava eles, era interesse dele ministrar o coração dos filipenses. Os filipenses queriam isso, queriam alguém para aliviar esse peso que está acontecendo. Com certeza eles estavam desesperados espiritualmente, com preocupações financeiras, preocupações das coisas que estavam acontecendo, conseguem mandar isso com muito custo para que Timóteo venha aliviar o coração deles, e aí não pode ser mandado. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, logo, não agora, porque ele precisava apoiar Paulo na sua prisão. Epafrodito, que foi de uma forma totalmente entregue, não se preocupando consigo mesmo, não se preocupando com o seu bem-estar, não se preocupando com o seu conforto, foi lá: não, vou servir o apóstolo Paulo, vou ajudá-lo, Paulo nos serviu tanto, Paulo nos amou tanto, vou ali servi-lo, vou ali ajudá-lo no meio dessa prisão. E acabou sendo peso, preocupação ali para Paulo. O próprio Paulo, com dificuldades imediatas ali na prisão, a prisão está difícil, e também tem uma coisa, está um pouco nas entrelinhas, mas eu creio que olhando para o todo fica claro. Aliás, só mais um parênteses. Se algum dia a gente falar, hoje ou em outro momento a gente falar algo aqui, que vocês não enxerguem na Bíblia, nossa, ele falou isso, aquilo sobre Epafrodito, mas eu não estou vendo isso direito no que está falando. Vocês podem conversar com a gente, vocês conversam conosco, vocês não presumam que a gente sabe tudo sobre a Bíblia. Por favor, conversem conosco sobre isso. Nossa, pastor, você falou tal coisa. Não sei, não estou vendo direito, me ajuda a enxergar o que você viu na Bíblia. Mas, de toda forma, uns anos antes de Paulo ser preso, aquela prisão do final de Atos, ele escreveu a carta para os romanos. Você lê a carta para os romanos, ele fala: olha, estou mandando para vocês, quero logo estar aí com vocês, para que vocês consigam me abençoar, tudo tal, e eu vá para a Espanha.
Paulo fala lá, se você ler a carta aos Romanos, o interesse dele é ministrar onde Cristo não é pregado. Ele quer levar, e para o romano, qual que era o final do mundo? Olhando para o Ocidente, né? Olhando para o Oriente tem China, tudo tal, mas olhando para o Ocidente, o final do mundo era a Espanha. Era ali ao redor de Tarsis que Jonas fugiu para o final do mundo que eles conheciam. Então, ele queria ir cumprir à risca o que Cristo mandou eles fazerem. Pregar, ser minhas testemunhas, tudo até os confins da terra. Paulo queria cumprir isso. E Paulo manteve isso no coração dele, pelo menos por uns 4, 5 anos, se a gente seguir o caminhar da coisa. Ele queria muito ir para a Espanha, queria muito pregar, queria muito levar a mensagem de Cristo onde Cristo não tinha sido pregado. Isso antes. Agora ele é preso, passa 1 ano, passa 2 anos, o que era bem cuidado, ele começa a ser mal cuidado, o que ele esperava que durasse pouco tempo, começa a durar mais. E agora, escrevendo para os filipenses, uns anos depois da prisão, ele fala, olha, espero ir para a Espanha, espero logo estar com vocês. Parece que, pelo menos imediatamente, pelo menos no curto prazo, no médio prazo, o plano dele para ir foi frustrado. Então, ninguém aqui, incluindo os crentes em Filipos, Timóteo, Epafrodito, Paulo e os crentes em Filipos, ninguém está confortável nas suas circunstâncias. Deus estava fechando portas para eles todos. Deus estava frustrando o que eles queriam para eles. Deus estava colocando as circunstâncias, colocando a providência contra o que eles queriam. Como que Paulo começa essa passagem? Verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente. Espero no Senhor Jesus. O meu plano, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito que seja bom, aquilo que eu acredito que seja de acordo com a vontade de Deus, a minha esperança em Cristo Jesus, é eu fazer isso, isso, isso. O cristão, ouvi essa frase de um pregador, é alguém que está em constante exercício de fazer a sua vontade ser conformada à vontade de Deus. A gente está numa constante luta de fazer com que aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos, seja moldado não por nós mesmos, não por aquilo que nós queremos, não por aquilo que nós superficialmente achamos que precisamos, mas de acordo com a vontade de Deus. Só que isso é muito difícil. É muito mais fácil a gente tratar Deus como alguém que vai afagar nosso ego, que vai abrir caminho para aquelas coisas que nós tanto desejamos. E por algum motivo misterioso, a gente sempre acha que a vontade de Deus, na verdade, é exatamente aquela vontade que eu já tinha, exatamente aquele plano que eu já tinha. E nós acabamos frustrados. Mas tem alguns extremos em como a gente lida com essas circunstâncias. Vou falar de 2 extremos descrentes e 2 crentes. Não pense que porque eu vou falar de extremos de descrentes, a gente não pensa nisso. Na verdade, muitas vezes a gente pensa como descrente. Muitas vezes a gente se senta na cadeira do descrente e começa a pensar como ele em tudo. Começa, não, beleza, vim na igreja, levantei as mãos, chorei, tal, entrego meu coração para Jesus, mas piso o pé para fora, entra na segunda-feira, a gente já volta a pensar como descrente. O que acontece? Pensando em circunstâncias, pensando na provisão de Deus, pensando na providência de Deus, de um lado, eu posso acabar pensando, quem constrói as minhas circunstâncias sou eu. É com o meu sangue, é com o meu suor, é com as minhas lágrimas. Eu vou montar os meus sonhos, eu vou trazer à existência aquilo que eu quero. Com as minhas mãos, vou pegar o destino, vou pegar o meu caminho, eu vou abrir caminho por mim mesmo, vou construir aquilo que eu quero. Esse é um extremo. O outro extremo, eu sou um coitadinho, jogado às ondas do destino. Como eu queria poder fazer alguma coisa sobre isso, mas eu não posso. Sou muito fraco, sou frágil. Então, por um lado, não, eu pego as rédeas do destino e eu construo. Pelo outro, o destino é um mar, são ondas que ninguém consegue prever. Isso são extremos de descrentes. Mas a gente pode acabar colocando isso... O que acontece? Os dois assumem um mundo impessoal, um mundo cruel, um mundo que não tem uma pessoa, não tem alguém que escreve, não tem uma pessoa de amor por trás direcionando. Já nos crentes, a gente pode acabar pensando, olha, se eu for muito bonzinho, se eu for muito fiel, Deus vai achar um jeito de fazer acontecer aquilo que eu quero.
Deus vai achar um jeito de me dar aquilo que eu preciso. O que eu preciso? É aquilo que eu tenho em mente aqui. É aquela promoção, é aquela cura, é aquela bênção. É isso que eu preciso, então Deus vai dar um jeito se eu for muito bonzinho. Se eu não receber é porque eu não estou sendo bonzinho o suficiente, eu não estou sendo fiel o suficiente. De um lado. Ou do outro, Deus define tudo de forma independente, né? Ele é soberano, a gente cantou que ele é soberano, então ele escreve mesmo, tal, eu não posso fazer nada, eu não posso afetar nada das minhas circunstâncias ao redor. Como que a gente escapa desses extremos? Como que a gente se liberta um pouquinho disso? Nos versos 12 e 13, do que foi pregado 2 semanas atrás, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar. O Cleiton falou bastante desse paradoxo, né? Então, ponham em ação a salvação de vocês, direcionem a vida de vocês, construam aquilo que está com temor e com tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o efetuar. Então, a gente precisa ser como Cristo, que não tomou para si a divindade, não tomou para si o fato dele ser Deus, para o próprio conforto dele. Mas ele quis obedecer, apesar das circunstâncias, até a morte de cruz, olhando para o alvo. Peter falou aqui na semana passada, usou, acho que Hebreus 12, não lembro o versículo, que Jesus caminhou o caminho que lhe estava proposto, olhando para o alvo, olhando para a coroa, olhando para o prêmio, para a ressurreição, para a construção de um mundo novo. Então a gente passa por doenças, por portas fechadas, a gente passa por frustração, e a pergunta que nos é feita de novo no nosso coração, conforme a gente se frustra com as circunstâncias, com a provisão de Deus: quem está no trono? Se nós carregamos o nome de cristão, aquele versículo eu vou ficar referenciando um pouquinho as outras passagens de Filipenses 2, aquele versículo, né, que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, toda a boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, né, nos céus, na terra, debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Todo o joelho. E eu falei aqui que alguns se dobram já, alguns vão se dobrar lá na frente para a condenação. Alguns se dobram aqui para a salvação, outros vão se dobrar perante Jesus lá na frente para a condenação só, infelizmente. O cristão é aquele que carrega o nome de Cristo e que fala: Cristo já está no trono. Eu já reconheço o senhorio de Cristo. Eu já reconheço o direcionamento de Cristo. Eu já reconheço o poder de Cristo. Então, quando eu vou reagir diante de coisas que eu não espero, posso me frustrar, posso chorar, posso precisar de terapia, posso precisar de medicação, pode acontecer uma série de coisas em nossas vidas. Mas eu vou lutar para entender: Deus não satisfaz os meus anseios. O ponto principal do universo não é que Deus satisfaça os meus anseios, mas é que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. É que Cristo seja formado em seu povo. Então a gente precisa buscar alegria em Deus, independente do desconforto. E isso nos ensinará a viver contentes, algo que a gente vai ver mais para frente lá no capítulo 4 de Paulo, daqui a algumas semanas. Viver contentes com aquilo que o Senhor nos dá. Não é viver de uma forma, então tanto faz o que acontecer. Não, eu vou querer aquilo que eu posso mudar nas minhas circunstâncias, eu vou lutar para mudar. Aquilo que eu posso orar, eu vou orar para mudar. Você como a viúva, na parábola de Jesus Cristo, com o juiz injusto, que a viúva foi lá e foi batendo, foi pedindo, até que a causa dela foi ouvida. Eu vou continuar a orar, eu vou continuar a esperar em Deus. Só que ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Eu buscarei a Ele, ainda com a frustração. Então nós somos cristãos, nós reconhecemos o senhorio de Cristo em qualquer situação. Na prisão, como Paulo, no fracasso da missão, como foi com Epafrodito, na mudança de planos, como foi com Timóteo e com os crentes em Filipos. As coisas nem sempre são o que parecem. Nossas circunstâncias não definem o amor de Deus por nós. Não definem nossa felicidade verdadeira. Pode definir nossa felicidade exterior. Pode definir o quanto de dopamina chega nos nossos cérebros, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas a nossa felicidade de verdade, o nosso coração pleno e satisfeito, só se satisfará em Deus. Portas fechadas ou portas abertas não mudam quem Deus é. Pelo contrário, o exercício da fé, o ponto da fé, é justamente reconhecer
a provisão de Deus, reconhecer o poder de Deus no dia bom e no dia mau. A fé é aquilo que nós não vemos. Aquilo que nós vemos, aquilo que está confortável, aquilo que está tranquilo, é fácil ver, confiar, amar. O ponto da fé é para quando nós não vemos. Então isso é pensando nas circunstâncias, que está bagunçadas aqui para Epafrodito, Timóteo, Paulo e os crentes de Filipos. Também nós podemos pensar no sucesso. Pensa numa pessoa bem-sucedida. Pensa, para um pouquinho. Pensa numa pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa é bem-sucedida no mundo, na vida dela, no que ela faz. O padrão de sucesso que nos é colocado, que muitas vezes nós buscamos, é dinheiro, é carreira estável, é independência, é não dar o braço a torcer, conseguir fazer a sua vontade feita. E se a ressurreição no final dos tempos não existisse, se o espiritual não existir, então a gente vai encher nosso celeiro, a gente vai juntar mais. A gente tem que viver agora o máximo, porque é só isso que a gente tem. Junta o que puder, porque é só isso a medida do sucesso. Mas se existe algo além, se existe uma eternidade, se existem coisas mais reais do que a realidade imediata dos nossos sonhos mundanos, se existe algo mais real do que a realidade imediata do aqui, do agora, dos nossos sonhos mundanos, da nossa busca por conforto, a medida para pesar o sucesso, a medida para pensar em quem é bem-sucedido, é um pouco diferente. E nós podemos ver isso um pouco nessas pessoas aqui. Quem que era Timóteo? A gente pregou aqui 1ª e 2ª Timóteo. Era um jovem pastor tímido, que não conseguia se impor direito, que era levado pelas ondas no meio das confusões em Corinto, em Efésios. Era uma pessoa que vivia na sombra de Paulo. Era uma pessoa falha. Era uma pessoa doente também. Paulo fala sobre doença no estômago dele. Como que a sua personalidade, como que os resultados que você alcança, as aspirações que você tem, são medidas por você e pelos outros? Como que você mede, como que você pesa os efeitos da sua personalidade, os resultados que você alcança, as aspirações que você tem? Isso pesa no seu coração? Isso bagunça um pouquinho você? Eu sei que me bagunça, quando eu penso sobre quem eu sou, quem eu poderia ser, tudo tal, e fica batendo na nossa cabeça, né? Não, mas o potencial, você teria potencial para ser diferente, você teve oportunidades de ser diferente, você teve oportunidade de ser mais bem-sucedido, e teve uma curva que você fez errado, uma decisão que você errou a mão, uma palavra que você não conseguiu dar, e aí você perdeu a oportunidade que você tinha. Timóteo era uma pessoa assim. O que a gente lê no verso 20? O que Paulo fala sobre Timóteo? Não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Não tenho ninguém como ele. A medida que Paulo usa é radicalmente diferente. É o interesse, é buscar os interesses de Cristo. É buscar o olhar, o amor de Cristo, não dos outros. Não por um trauma que talvez o seu pai, talvez a vida ou alguma pessoa, alguma figura de autoridade tenha colocado em você, que você carrega até hoje, que você pensa, nossa, não, deveria ser diferente, deveria ser diferente, deveria ser assim, deveria ser assado. É como se Paulo dissesse, não é minha essa frase, eu ouvi alguém falando, não é Timóteo que eu quero enviar para vocês, é Jesus Cristo presente através da vida de Timóteo. Quem eu estou mandando para vocês é a pessoa mais preciosa que eu tenho. Por quê? Porque ele fala muito bem, porque ele prega que é uma beleza, porque ele consegue exercer a autoridade dele, a vida dele, ele pega, faz e acontece. Não, porque ele busca os interesses de Cristo. Nós devemos ser, como cristãos, nós somos, carregando o Espírito Santo, como Cristo para os outros. Já contei uma história aqui, vou repetir. A filha da mulher da missionária que fundou a Cristolândia, uma missão importante na Cracolândia. O nome dela é Joana. Ela trabalha até hoje com crianças, tudo tal. Tem um projeto muito bonito.
Ela falou que quando ela era menor, quando a mãe dela levava ela, tudo tal, uma vez ela pegou e começou a cuidar de uma criança que vivia ali na Cracolândia, uma menina de ali seus 10, 11 anos. Imagina como foi a vida nos últimos anos dessa menina. Imagina as coisas que ela vivia. E aí, durante o culto, ela pegou, enquanto estava acontecendo o culto, a menina estava meio agitada, precisava de um banho. Aí a Joana pegou, levou ela, ajudou ela a tomar um banho. Ela estava muito fraca, muito frágil. Qualquer barulho que acontecia, ela ficava assustada. Ela chorava. Ela tinha gatilho de abusos que ela sofreu, de coisas que aconteceram. E aquela menina ali chorando pegou e falou: onde está Jesus? Onde está Jesus nessa vida minha? Onde pode estar? E ali a Joana, jovem e tal, ela não teve uma resposta, ela só conseguia chorar. Ela só conseguia se compadecer daquela situação e não sabia dizer. Passado um tempo, passado uns dias, tudo, ela pensou sobre isso, orou sobre isso. E aí, voltando andando de carro com aquela menina, a menina repetiu a pergunta, né? Mas, e Jesus? Por que a minha vida é assim? Falou: olha, porque a sua vida é assim, talvez eu não saiba responder. Mas Jesus está aqui em mim para estender a mão para você. Jesus me mandou aqui para estender a mão para você, para fazer o que quer que eu possa fazer pela sua vida. E é esse o ponto dessa passagem aqui, com Paulo apresentando, depois de falar tanto sobre ser como Cristo, seja a atitude de vocês, a vida de vocês como Cristo, tudo, usar Timóteo, usar Epafrodito, sejam como Cristo para os outros, enviem Cristo, sejam cristãos de fato, substituindo Cristo na vida dos outros, expandindo Cristo através da ação do Espírito para o próximo. Isso a gente pensa mais sobre Epafrodito, ele falhou na missão dele. Ele virou um peso para quem ele deveria aliviar. Como que Paulo descreve Epafrodito? Qual que é o ponto que ele pega? Ah, não, eu vou pegar, olha, estou mandando de volta Epafrodito para vocês, mas olha, ele deu trabalho, tal, sei que vocês enviaram, tal, mas o dinheiro que vocês mandaram, parte eu já gastei para ajudar a tratar ele, a cuidar dele aqui, não deu muito certo. O que ele fala? Verso 29. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ele foca no compromisso de Epafrodito. Ele foca que Epafrodito passou por perigo com uma renúncia, não focando no seu próprio conforto. Epafrodito colocou em jogo a sua vida, a sua reputação. Epafrodito foi um modelo em caráter, em disposição de coração, ao invés de Paulo focar simplesmente em resultadismo. Focar simplesmente no resultado daquelas ações, no resultado prático. Como que ficou na planilha o lucro e o prejuízo. O próprio Paulo foi uma falha. A mente mais brilhante que a igreja já viu depois do Senhor Jesus Cristo, um homem corajosíssimo, não conseguindo ir para onde ele queria pregar, morrendo decapitado, ele não alcançou o potencial dele. Cristo inverte a lógica do juntar. Ele coloca a lógica do serviço, da entrega, do lavar os pés do próximo. E, de fato, em nós mesmos, em quem nós somos, por todo parâmetro que a gente use humanamente, e por todo parâmetro que a gente use espiritualmente, nós, em nós mesmos, somos falhas. Nós só somos bem-sucedidos se Cristo vier e nos cobrir com um manto de justiça dele. Nós somos como na parábola do grande banquete, estava ouvindo uma música, estava com essa parábola na cabeça dirigindo para cá, em que o rei chama aqueles de sangue azul, chama aqueles que têm dinheiro no bolso, aqueles que têm bala na agulha, e eles rejeitam ir para o banquete do grande rei. Alguns até matam os enviados do rei, fazem desculpas esfarrapadas, não posso por isso, não posso por aquilo. E aí ele chama os piores dos piores. E esses chegam e têm as vestes trocadas. Nós só somos
bem-sucedidos em Cristo Jesus, que nos substituiu, que nos deu da justiça dele. E aí a gente pode olhar para o fracasso seu, para o fracasso talvez na condução da sua família, para o fracasso talvez no seu passado, da sua história, e olhar, se eu estou em Cristo, eu me tornarei exatamente o que Deus quer que eu me torne. Eu viverei a vida que eu tenho agora, o caminho que me é traçado, tentando ser como Ele, transbordante de quem Ele é. Então, se você não crê em Cristo, meu irmão, se você não está conseguindo crer, se você está fraco, se você não conhece Ele de verdade, eu clamo a você, apegue-se a Ele, porque só nele você vai ter felicidade verdadeira, só nele você vai ter sentido real, só nele você vai conseguir olhar para essas situações e ter uma alegria que transcende a situação sua do momento. Senão você vai estar jogado ao relevo, senão você vai estar no meio das ondas, dos mares, do destino. E qualquer pisada em falso, você vai sentir que você perdeu tudo. Mas em Cristo Jesus, nós estamos escondidos com Cristo em Deus, como fala em Colossenses. Nós temos a nossa salvação, a nossa coroa, e podemos seguir firmes olhando para o alvo, independente das nossas situações ao redor, independente das falhas, independente das pisadas na bola, se estamos em arrependimento contínuo em Cristo. Não quer dizer que nós não vamos ter consequências, vamos ter, mas em Cristo Jesus nós temos a coroa da glória. As coisas nem sempre são o que parecem. O objetivo da vida não é produzir mais e mais e mais e mais. Sucesso é crescer como Cristo. Então falamos de circunstâncias, falamos de sucesso, vamos falar um pouco sobre amizade. Amizades que são como Cristo para nós. Timóteo e Epafrodito são cristãos, são como Cristo, para Paulo e para os filipenses. Mas pode não parecer. Olhando para a providência, para as circunstâncias deles, olhando para o sucesso deles, mas ali Paulo coloca eles como exemplos vivos para os filipenses do hino cristológico, né, de vidas que rimam com a vida de Cristo. Só que veja só, pelo menos em Epafrodito, não necessariamente os filipenses percebiam isso. Nós não percebemos, muitas vezes, que Cristo coloca algumas pessoas para nós, para mostrar o Evangelho. Só que a gente não percebe. Por quê? Porque a gente idealiza na mente como a outra pessoa deve ser. Não, o outro deve me apoiar nisso, ele deve saber que eu estou ruim por causa disso, então ele tem que me apoiar. Ele tinha que ter feito isso para mim, ele não estendeu a mão para mim nisso, ele não me respondeu isso, ele só visualizou minha mensagem e não respondeu. Nós idealizamos uma amizade, uma relação que não existe. E menosprezamos os cristãos, os que carregam o Espírito Santo em carne e osso que estão ao nosso redor, que nos sustentam e nos ajudam pelas orações, por mostrar o Evangelho, mas que são carne e osso. Paulo, sendo quem ele é, tendo o calibre teológico, missionário que ele tinha, ele não podia viver a vida cristã, ele não podia cumprir o serviço cristão sozinho. Quanto mais nós. Só que nós nos enchemos de rancor, nós enchemos de cobrar o outro daquilo que nós mesmos não entregamos para ele, de não querer ver Cristo naquele que está ao nosso lado lutando por nós. Ele chama Cristo, ele chama Epafrodito aqui de irmão, de cooperador, de companheiro de lutas. Quem que a gente tem que a gente consegue chamar assim? Consegue olhar e falar, nossa, esse aí é meu companheiro de luta. Esse aí sofreu comigo. E de verdade, eu vou falar no geral, no específico talvez varie um pouco, mas no geral, a gente tem essas pessoas e não percebemos. Porque a gente está ocupado pensando em outras coisas. O sucesso, a gente se enche de rancor, porque aquela pessoa não atendeu a minha expectativa. Mas ter o coração aberto para aquilo que Cristo faz, ter o coração aberto para a providência de Deus, de perdoar, de estender a mão, é algo muito difícil. Eu tô lendo o segundo livro de Samuel com a Cássia e a Amélia, a gente lê um pouquinho no final da tarde, e é interessante ver a vida de Davi, como ele é
entregue para a providência de Deus. Tem um momento quando Absalão está perseguindo ele, quando ele está, né, foi rejeitado como rei, depois de subir ao reinado, por causa do filho dele, Absalão, tudo. E aí chega um parente de Saul, que ainda está vivo, e começa a amaldiçoar ele. Começa a amaldiçoar, não, porque você tirou o reinado de Saul, tal, então Deus vai te derrubar, não sei o quê, não sei o quê. E fala para ele, rei, vamos matar ele. Olha o que ele está falando para você. Agora que quando você estava no trono, uma semana atrás, ele não falava isso. Agora que você está fugindo, que você está tendo que se esconder no meio do deserto, agora ele vem falar isso, vamos matar ele. E Davi fala, olha, e se Deus tiver mandado ele? Se isso for verdade que ele está falando, vai acontecer. Se não for, não vai, deixa ele. Ele acredita plenamente na providência de Deus, ele não se abala facilmente, com todos os defeitos que Davi tinha, ele não se abalava com esse tipo de coisa, ele perdoava, ele abria a mão, ele deixava as pessoas assim. E eu falo como alguém que já foi amaldiçoado, com todas as letras, eu e a minha família já fomos amaldiçoados por algumas pessoas, e a minha reação não foi como a de Davi. Minha reação foi um pouco diferente. O sucesso, porque a gente quer proteger a gente mesmo, né? Quer proteger a minha honra, quer proteger a minha fama, quer proteger aquilo que Deus faz através de mim, ao invés de falar, Deus que está entregando, Deus que está direcionando. O sucesso, a forma de olhar para a providência de Deus, a forma de se entender a estrutura do mundo e aquilo que vem até nós, flui do Evangelho de Cristo. Cristo está renovando esse mundo. Então, o que isso implica para nós? Implica que esse mundo vai ter lutas, aflições. É um mundo jogado para o pecado, para o diabo, para a morte. Ao mesmo tempo, é um mundo em que Cristo já derrotou o diabo, a morte e o pecado, e está renovando todas as coisas, e nós aguardamos com expectativa essa transformação que Cristo dá. O modelo de Deus é Cristo, crucificado para transbordar de amor. Então, para as nossas amizades, vamos notar mais, vamos abrir os olhos para quem está ao nosso redor, para quem nos incentiva, para quem se abre para nós, para quem entrega algo de Deus para nós, e aí incentive isso. Plante mais, quando você vê uma pessoa que está se entregando para você, ainda que de uma forma que talvez não seja perfeita, não seja idealizada, que você colocou na sua cabeça, incentive isso. E também seja como Cristo, seja como Deus, como Cristo, né? Como um amor que se entrega para o próximo. Vamos ser dispostos a nos entregar, refletindo a luz de Cristo. O que acontece, meus irmãos? Daqui 300 anos, se Cristo não retornar, daqui 300 anos, a gente não vai ser lembrado, nenhum de nós, muito provavelmente. Nós não somos Paulo. Mas a gente pode ser Timóteo e Epafrodito. Os três, eu ouvi isso de outra pessoa, os três refletem Cristo de uma forma que sozinhos não conseguiriam. Eles juntos refletem Cristo de uma forma diferente. Até vi isso, achei legal. Cristo, ele é profeta, palavra de Deus. Cristo, ele é rei que reina e serve, que mostra a liderança dele de uma forma servil sendo rei. Cristo é sacerdote, que ofereceu o sacrifício de si mesmo. Paulo, o profeta que fala, que escreve, que está literalmente escrevendo a palavra de Deus aqui para nós. Timóteo imitou a encarnação de Cristo, servindo, não se preocupando com o seu interesse, mas com os dos outros, sendo como aspecto real de Cristo. E Epafrodito, mesmo para o prejuízo dele, mesmo quase morrendo, se entrega à causa de Deus. Reflete quem Cristo é, no serviço ao próximo, no amor ao próximo, na entrega da palavra. Que nós possamos ter em mente que as coisas não são, nem sempre são como parecem, quanto ao sucesso, quanto às nossas circunstâncias, quanto às nossas amizades. Possamos nos apegar firmemente a Cristo e refletir dele. Oremos. Jesus, eu peço pela ação do Teu Evangelho em nossas vidas, meu Deus, para que possamos olhar para as nossas circunstâncias, mudar aquilo que pode ser mudado, mudar aquilo que o Senhor nos dá liberdade, nos dá ação, nos dá espaço para orar, para pedir da Tua transformação, para agir, para termos sabedoria, mas também para aceitar aquilo que não vai ser mudado, para aceitar aquilo que o Senhor entrega.
Ajuda-nos a olhar as nossas circunstâncias não como algo que vai nos satisfazer, mas como aquilo que a tua providência nos dá para que possamos crescer em ti. Ajuda-nos a termos como padrão de sucesso o Cristo crucificado. Ajuda-nos a lidarmos com as nossas amizades de uma forma cristã, refletindo Cristo e recebendo de Cristo dessas amizades, meu Deus. Esteja conosco e nos una como igreja, nos una como comunidade, incomode o nosso coração para sermos mais como o Senhor, meu Deus. Dada a tua misericórdia, meu Deus, necessitamos de ti, da tua palavra. Em Cristo, amém.